Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eric Belmont foi um dos homens mais influentes do país. À frente de um próspero império industrial, ele teve participações em várias multinacionais. Chefiou conselhos de administração prestigiosos e acumulou uma fortuna que poucos poderiam imaginar. Seu nome repercutiu na mídia empresarial como sinônimo de sucesso, poder e controle absoluto. Mansões suntuosas com fachadas de mármore branco, carros de luxo reluzentes, jatos particulares que voavam pelos céus, tudo isso fazia parte de seu cotidiano, seu mundo de sucesso material. Mas por trás desses adornos, por trás das altas colunas de mármore que sustentavam sua imensa casa com suas paredes impecavelmente brancas e vastos espaços iluminados por lustres de cristal, reinava um silêncio frio quase opressivo. Um silêncio carregado de ausência, um peso intangível que se apoderava de cada cômodo, de cada canto. Desde a morte de sua esposa Claire, 6 anos antes, Eric vivia recolhido em si mesmo, uma sombra de homem envolta na armadura de seu sucesso. O trabalho se tornará seu refúgio, sua forma de escapar do vazio, da dor indizível que o assolava dia e noite. Sua esposa, Claire, morrera em um acidente de carro numa noite chuvosa. Desde então, Eric nunca mais encontrara a mesma luz em seus olhos ou a mesma gentileza em sua voz. Seu rosto, antes aberto e acolhedor, endurecera-se, marcado pela dor e pela solidão. Ele se prendia a jornadas de trabalho cada vez mais longas e a decisões cada vez mais estratégicas, como se quisesse afogar esse vazio. Seu filho, Hugo, tinha agora 8 anos. Nascido com paralisia cerebral, o menino tinha gestos desajeitados, movimentos hesitantes e não conseguia andar nem falar claramente. Para muitos, Hugo parecia frágil e limitado. Mas aqueles que olhavam atentamente para seus olhos castanhos detectavam uma inteligência aguçada, imensa sensibilidade e uma força interior à espera de ser expressa. No entanto, Eric permanecia prisioneiro de sua própria dor, do medo de ser um pai imperfeito e desajeitado, incapaz de atender às necessidades tão específicas do filho. Ele amava Hugo profundamente, mas não sabia como demonstrar esse amor. Incapaz de se abrir, de estar totalmente presente, optou por delegar tarefas. Babás vieram, cuidaram da criança e tentaram preencher o vazio deixado por sua ausência emocional. As babás desfilavam como sombras pela casa grande. Algumas possuíam as qualificações necessárias e dominavam técnicas de cuidado especializadas, mas permaneciam distantes, frias, incapazes de criar um vínculo real com Hugo. Outras, cheias de boa vontade e compaixão, mas rapidamente se cansavam das dificuldades diárias e do peso emocional da função. Hugo, sempre silencioso, parecia se retrair ainda mais em seu próprio mundo, recolhido em um mundo inacessível para aqueles que não se preocupavam em entendê-lo. Então, um dia, um novo rosto apareceu no portão. Maya Dolbia, uma mulher negra na casa dos 40, com traços suaves e pele âmbar. Vinda de um bairro operário, ela não tinha um diploma de prestígio nem credenciais chamativas. Sua força residia no olhar calmo, na voz suave e profunda, e acima de tudo, na luz da ternura que carregava em seus gestos. Durante a entrevista, Eric, como sempre, olhou para Maya com um olhar cético e pouco interessado. Ele já ouvirá tantas promessas vazias. Mas ela não tirou os olhos do filho. Olhou para Hugo com tanta gentileza, tanta atenção, que Eric sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não estou lhe prometendo milagres, Sr. Belmont, disse Maya com uma sinceridade desarmante. Não sou mágica, mas sei ouvir e sei esperar. Essas palavras simples mas autênticas ecoaram no coração de Eric, como um convite silencioso a uma nova forma de esperança. Contra toda a lógica, contra sua reserva habitual, ele tomou a decisão de contratar Maya. Nos primeiros dias, Maya não fez nada de extraordinário. Nada de métodos revolucionários, nada de discursos grandiloquentes. Ela simplesmente sentou-se ao lado de Hugo, falou com ele suavemente, cantou-lhe canções africanas da infância, melodias que ele próprio não conseguiria cantarolar. Ela lhe contou histórias, levando-o a um mundo de palavras e imagens. A princípio, Hugo olhou para ela sem reagir, como se estivesse desconfiado, quase indiferente. Mas uma manhã, quando Eric chegava tarde em casa, como de costume, passou pela porta entreaberta do quarto do filho. O que ouviu então o paralisou. Uma risada, leve, cristalina, inocente, ergueu-se no ar. Um som que ele não ouvia há anos. Ele parou com os olhos marejados de lágrimas que se recusava a deixar cair. Lentamente, quase com a respiração suspensa, ele abriu a porta.
Maia, agachada no chão de braços abertos, sorriu para Hugo, que estava sentado à sua frente, brincando com um trenzinho de madeira. Ela não estava pressionando, não estava apressando. Ela estava simplesmente o convidando, encorajando com infinita paciência, uma ternura profunda que iluminava o ambiente. Eric fechou a porta silenciosamente, com o coração pesado, sabendo que tinha acabado de vislumbrar uma luz na escuridão que havia invadido suas vidas. Certa noite, enquanto o escritório de Eric estava banhado pela luz fraca do abajur, Maia entrou timidamente com passos leves, como se temesse perturbar um equilíbrio frágil. Eric, absorto em seus arquivos, mal ergueu os olhos, mas logo percebeu a seriedade no olhar de Maia. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela sussurrou, quase hesitante. Ele levantou uma sobrancelha, intrigado apesar de tudo. Sua esposa, Claire, o que ela diria se te visse hoje? Perguntou ela baixinho, as palavras pairando no ar. O silêncio que se seguiu foi gélido e pesado. Eric permaneceu imóvel, congelado, com as mãos cerradas na madeira da mesa. Seus olhos vagavam, em busca de uma resposta que não conseguia formular. Finalmente, uma respiração rouca e frágil cortou o ar. Ela ficaria decepcionada, disse ele finalmente com a voz embargada. Porque eu não correspondi às expectativas. Nem por ela, nem por Hugo. Maia não respondeu com palavras. Aproximou-se gentilmente, colocando a mão em seu ombro largo, firme, mas reconfortante. Esse toque simples e humano pareceu penetrar a muralha de dor e solidão que envolvia Eric. Então é hora de se tornar o homem que ela esperava, ela suspirou. Nunca é tarde para amar. Aquelas palavras tocaram algo dentro dele, uma rachadura na casca dura que ele havia construído para si. Naquela noite, Eric sentiu um pequeno vislumbre de esperança, uma promessa de que talvez um dia ele pudesse ser o pai que seu filho merecia. Com o passar dos dias, Maia, com sua infinita paciência, falava com Hugo como um adulto. Ela nunca o reduziu à sua deficiência, nem a uma vítima de sua condição. Ela lhe ofereceu um mundo de expressão e criação. Ensinou-o a pintar com cores vibrantes, a fazer gestos simples com as mãos, a se expressar por meio de pictogramas cuidadosamente desenhados. Ela trouxe uma fonoaudióloga, uma profissional gentil e compreensiva, que embarcou com eles nesse caminho de esperança. Cada pequeno progresso, cada novo esforço de Hugo era recebido com um sorriso radiante, uma palavra de incentivo. O menino, que até então parecia preso num silêncio e numa resignação dolorosa, estava gradualmente se transformando. Ele estava se abrindo, rindo, vivendo. Eric também começou a mudar, lentamente e imperceptivelmente. Chegou em casa um pouco mais cedo, com o olhar menos desconfiado, o passo um pouco mais leve. Certa noite, movido por uma força que ele próprio desconhecia, sentou-se à mesa de jantar onde Maia e Hugo partilhavam a refeição. Hugo, surpreso, olhou para ele com um olhar tímido, quase incrédulo. O pai nunca tinha partilhado o jantar com ele. Posso ficar? Perguntou Eric, com a voz trêmula. Hugo assentiu, hesitante, mas feliz. Maia não disse nada, mas nesse silêncio cúmplice, nesse simples gesto de partilha, algo essencial estava sendo reconstruído, lenta e pacientemente. Uma trégua, o início de um vínculo. Numa manhã de domingo, Eric acordou mais cedo do que de costume. Desceu silenciosamente para a ampla sala de estar banhada pela suave luz do amanhecer. Lá no centro da sala, Maia estava agachada, com os braços estendidos em direção a Hugo. O menino, apoiado em um andador improvisado, avançava com dificuldade. Um passo. Depois outro. Hesitante, mas firme. De novo, Hugo. Olha para mim. Maia o encorajou com uma voz suave e calorosa. Então, um último passo. Hugo cambaleou e desabou nos braços abertos de Maia, caindo na gargalhada. Aquele riso cristalino, espontâneo e frágil encheu o ambiente com uma magia rara. Eric sentiu as pernas cederem. Sentou-se lentamente no sofá com a garganta apertada e os olhos marejados de lágrimas que sempre pensara que nunca rolariam. Nunca chorava. Mas hoje, não conseguia mais conter o peso que carregara por tanto tempo, a dor da perda, o medo do fracasso, a vergonha do seu silêncio. Sentado ali, ele compreendeu que não estava mais sozinho, que o amor ainda podia crescer suavemente nesses gestos ternos, nesses passos frágeis, nesses olhares trocados. Depois daquele momento devastador na sala de estar, algo dentro de Eric se quebrou irreparavelmente, e se reconstruiu. O peso da culpa e da dor deu lugar a uma nova luz, frágil, mas real. Nos dias que se seguiram, ele começou a mudar, lenta e silenciosamente, mas com crescente determinação. Ele pediu para passar mais tempo com Hugo. A princípio desajeitado, hesitou em tocar no filho, com medo de perturbá-lo ou causar-lhe dor. Mas Maia, sempre presente, o guiou gentilmente.
Ela lhe mostrou os gestos simples do cuidado diário. Como posicionar Hugo de forma confortável, como falar com ele devagar, como capturar sua atenção sem forçar. Eric aprendeu com uma paciência que desconhecia. Cada toque se tornou uma ponte entre eles. Aos poucos, eles se aventuraram além das paredes silenciosas da casa. Eric levou Hugo ao parque, onde os raios dourados do sol pareciam querer curar tudo que as paredes haviam quebrado. Ele o carregou nos ombros, sentindo seu corpinho frágil se agarrar a ele com confiança. Hugo, normalmente reservado, caiu na gargalhada, livre naquele espaço aberto. Essa risada, há muito esquecida, ressoou como uma música que derreteu o último gelo no coração de Eric. Com o passar das semanas, Eric redescobriu gradualmente o homem que deixará de ser. Este pai amoroso, vulnerável porém forte, soterrado por anos de dor e orgulho, estava voltando à vida. Sorriu para Hugo, compartilhou suas pequenas vitórias e, acima de tudo, ouviu. Ouviu o silêncio, os gestos, os sorrisos, os olhares. Certa noite, enquanto Maia calmamente arrumava os brinquedos espalhados pelo quarto de Hugo, Eric entrou silenciosamente, observando a cena com uma emoção que não tentava mais esconder. Quero lhe oferecer uma coisa, disse ele em voz baixa, mas firme. Maia se virou para ele, com os olhos calmos e atentos. Estou ouvindo você. Quero que você fique. Não apenas como babá, como membro da família. Você fez mais do que qualquer um poderia imaginar. Nunca poderei agradecer o suficiente, acrescentou ele com a garganta apertada. Maia balançou a cabeça gentilmente, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Você não precisa me agradecer, respondeu ela gentilmente. Foi Hugo quem me ensinou a ter paciência. E você me mostrou a transformação que era possível. Você já era esse pai, Eric. Só tinha esquecido. Bastou alguém para te lembrar. Eric sentiu um peso ser tirado dos ombros. Naquela noite, ele compreendeu que o verdadeiro milagre não residia no progresso espetacular, mas no renascimento do vínculo entre eles, na redescoberta da humanidade compartilhada. Alguns anos depois, em uma cerimônia de premiação organizada por uma associação dedicada a apoiar crianças com deficiência, Hugo proferiu suas primeiras palavras claras em público. Diante do espanto de centenas de pessoas, ele disse, com uma voz suave, mas determinada: Obrigado. Eric, com os olhos marejados de lágrimas, estava ao lado dela, segurando sua mão com orgulho e emoção. Maia, permanecendo nas sombras, observava a cena com um sorriso radiante. Ela sabia que aquele momento era mais do que uma vitória pessoal. Era a prova de que o amor e a paciência podem realizar milagres invisíveis. Hoje Eric não administra mais seu império industrial com a frieza do passado. Tornou-se um homem comprometido, financiando centros de apoio para crianças com deficiência e criando oportunidades para famílias como a sua. Por onde passa, ele testemunha com humildade e gratidão. Não fui eu quem mudou a vida do meu filho. Foi ele com a ajuda de uma mulher que nunca deixou de acreditar nele. E no coração de Eric, uma verdade mais profunda surgiu. O verdadeiro poder não está no dinheiro ou no prestígio, mas na capacidade de amar, de ouvir e de nunca desistir.